Paz e luz, muita luz no teu caminho. Em nome do Senhor Jesus, amém. Todas as pessoas neste mundo, uma vez na vida, já perguntou a si mesma: quem somos nós, né? O que estamos fazendo aqui? Qual o propósito de nós estamos aqui nesse planeta? Por que esse sistema tão difícil, que é esse sistema planetário, mundo cheio de problemas, né? Mas o mundo é lindo, o mundo foi feito muito lindo. E estamos só no universo? São perguntas que geralmente nós fazemos, né? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Eu também já fiz muitas vezes para mim. Estamos sós? E se estamos com alguém fazendo companhia a gente nesse universo imenso? Por que nós não mantemos contato? Por quê? Tantos porquês, né? E às vezes a gente não acha a resposta mesmo, então a gente esquece, deixa para lá. Mas sobre companhia no universo, nós temos muitas. Nós não fomos feitos uma coisa assim separada, isolada, não. Deus fez um universo e colocou nele vida. E essa vida se chama anjos. Esse universo inteiro é cheio de anjos. Aonde é que eles estão, pastor? Quando eu nunca vi um, nunca falei. Mas um dia você vai falar, né? Diz os mais velhos que no mínimo uma vez na vida o anjo conversa com a pessoa, ou passa perto da pessoa, se apresenta em sonho, ou vem em forma de mendigo, ou vem em forma de homem, ou vem em forma de velho. Isso está na Bíblia, né? Abraão, quantas vezes Abraão viu anjos? Então, o que vamos falar hoje é sobre a intervenção dos anjos. Qual seria o grau de intervenção angelical aqui? Esses nossos companheiros do universo, por que eles não se apresentam para nós diretamente? Eles são seres de livre vontade, eles são robôs de Deus, ou eles pensam? Quem são os anjos, né? Quem são os anjos? Sobre a intervenção dos anjos, como me perguntaram através dos torpedos, já houveram muitas intervenções. O mundo muda todas as vezes que os anjos intervêm. O livro de Enoque fala sobre guardiões, né? Que o mundo tem guardiões. É um livro cheio de números, é um livro bem interessante. O livro de Melquisedeque fala também. O livro de Gênesis diz que a nossa história pecaminosa começou com a intervenção de um anjo, né? Um anjo caído, Lúcifer, cão dos infernos, o que você quiser dizer, pode dizer. Que tem gente que fica, não é cão, não é Lúcifer, não é não sei o que lá, pronto, é o diabo, é o bicho preto, é o príncipe das trevas, é o cão. O que você disser, você sabe quem é que eu estou falando. É a antiga serpente, como a Bíblia diz, o dragão, tal, né? Então, a história pecaminosa do homem começou justamente com a intervenção deste anjo, que era um anjo, um super anjo, que mostrando que entre os anjos existe diferença, funções diferentes, poderes diferentes e glórias diferentes, né? Ou seja, existem aqueles anjos de guerra, tem aqueles anjos de pensamento, tem aqueles anjos de recado. Existem várias castas. A Bíblia diz que o universo, Deus possui inúmeras castas de anjos, grupos de anjos, né? Famílias, castas, grupos, vamos dizer, tropas, o que você quiser dizer, mas a Bíblia diz que existem inúmeras. Jesus Cristo mesmo falou para o rei que ele poderia clamar e Deus enviaria para ele legiões e legiões de anjos para proteger, mostrando que os anjos podem intervir. E os anjos intervêm. No caso de Lúcifer, ele interviu nesse mundo sem o mandato de Deus. Porque dizer que Deus mandou Lúcifer derrubar Adão é um suicídio teológico, provocado por Calvino. Então, Deus disse, vai Lúcifer, derruba Adão, depois eu vou lá, vou salvar, vou dar uma de bom e tal. É uma história muito, né? Pra mim não entra na minha cabeça. Então os anjos têm livre arbítrio.
E eles podem agir independente de Deus. E o texto mostra mais que havia intercâmbio entre este mundo e outro mundo. Porque um anjo vinha de lá para cá, então não era comum vir. Ou foi Lúcifer o primeiro anjo a vir? E só ele veio, os outros não vieram. O livro de Melquisedeque diz que Adão recebia visitantes do espaço e trocava presente com eles, que eram os anjos, né? E esses presentes que Adão recebia e passava para eles e tal, mostrava que havia intercâmbio entre anjos e seres humanos. Também nos é mostrado que os anjos possuem tecnologia. Como assim? Eles usam equipamentos como espada, atenais, eles matam, eles lutam, eles comem, e eles também possuem corpos, uma espécie de corpo não corruptível, que ele pode ser agarrado. Se um anjo pode ser agarrado, então possui corpo. Não é, vamos para a lógica. Eu estou dizendo alguma bobagem, me corrija. Mas você não vai me corrigir, por quê? Se Jacó segurou o anjo, é porque o anjo tem uma matéria, uma espécie, não é carne como a nossa, mas é uma espécie de matéria. Não, ele ia segurar o quê? O vento, né? Então, e o anjo lutou com Jacó, e Jacó quis sentar o pau no anjo, mas o anjo era bom de espada. Que anjo é esse? Por que esta luta? Intervenção dos anjos. No caso, aquele anjo de Jacó estava entrando em cena para facilitar a transformação de Jacó, de uma maldição que o pai tinha colocado o nome dele, enganador, para Israel, pai de nações. Então, o nome é muito importante. As palavras são muito importantes, e o anjo veio dar essa chance a Jacó. Já que Jacó estava rico, podre de rico, Jacó estava milionário, com escravos, boi, vaca, estava podre de rico. O que ele queria mais? Ele sabia que existia algo espiritual. Ele queria quebrar a maldição. E para isso ele deve ter pedido a Deus, a Bíblia não relata. Ele se encontrou com o anjo no Vale de Jaboque. Se ele se encontrou é porque foi marcado. Alguém apareceu para ele e disse: ó, vai para o Vale de Jaboque amanhã de noite e o cacete vai comer. Aí eu acho que Jacó fez até uns treinamentozinhos de Muay Thai e tal, alguma coisa, né? E foi lá, tá na Bíblia, tá ou não tá? Que ele foi para o vale. Não foi montanha, foi vale. Então lá no Vale de Jaboque ele lutou com o anjo. A Bíblia fala lutou. Lutou não é só dizer oi, tudo bem? Não, lutou é porrada mesmo. É espadada para um lado, espadada para o outro. Alguma coisa houve ali. O anjo comunicou para ele: ó, você vai ter que lutar comigo. Para quebrar essa maldição de pai e de mãe, você tem que fazer isso. Então o anjo lançou um desafio para ele, e ele tentou, mostrando que Jacó era um homem incrível. Jacó é o maior homem de quebra de maldição na Bíblia Sagrada, é o Jacó. Era um homem que sabia o que queria. O diabo atacou ele desde o começo, desde o ventre, mas ele venceu tudo. Eu vou mostrar para você um vídeo no final desse sobre Jacó, e você vai ver que Jacó foi tremendo. E ele lutou. E lutou. E a luta se estendeu até o amanhecer. Quando foi amanhecendo, esse anjo olhou e viu o sol nascendo e disse: olha, vou ter que ir embora, chegou a hora. Acho que ele olhou assim, o relógio celestial dele olhou assim e disse: ih, Jacó, peraí, Jacó. E Jacó toma espada. Ele: peraí, ó, tá amanhecendo o dia, vai ter que descer, vou ter que ir embora. Jacó disse: não, oxê, Jacó nordestino: oxê, bichinho, vai nada. Tu tá pensando o quê? Você vai ter que me abençoar. Aí o anjo continuou lutando. Aí o anjo se zangou com Jacó. Disse: esse cara, pensa num cara. Cortou a coxa de Jacó e Jacó caiu. Só que quando Jacó caiu, esse cara é o cara. Por isso que o nome Israel veio dele e merece mesmo. Então se ele fosse um crente rei mole, caía: ai meu Deus, misericórdia, vou morrer, cortaram minha perna. Não, na hora que o anjo cortou a perna dele, isso dói, viu? Cortar é cortar, não é alisar não. A Bíblia não diz: e o anjo alisou a coxa de Jacó. Não, ele cortou, isso dói para dedéu. E quando o anjo cortou, ele caiu, cortou um tendão. Ele caiu, quando ele caiu, ele se agarrou com o cara, com o anjo. E o anjo: me solta. E ele: não solta, não, eu não solto não. Solta, cara. O anjo não tinha ordem de matar ele.
Então, solta, o anjo empurrou e ele não solta, não solta, eu não solto. Então se cumpriu a lei da insistência, da perseverança. E o anjo disse: o que você quer, rapaz? Aí ele agarrado no pé do anjo, na perna do anjo: eu quero a minha bênção, eu quero a minha... Qual era a bênção que Jacó queria? Espiritual, o Messias através dele, e não através de seu irmão Esaú. Então o Messias vinha através dele, ele queria ter essa honra, porque dinheiro ele já tinha, exército ele já tinha. O que ele queria mais? 2 mulheres. Ele queria a bênção, e a bênção é que faz a diferença. Não, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Então o anjo olhou e disse: qual é o teu nome? É Jacó. Ele disse: a partir de agora não se chamarás mais Jacó, o enganador, mas Israel, pai de nações. Então ele soltou e o anjo foi embora, e ele ficou ali ferido, voltou para casa puxando uma perna, mas foi abençoado. Então os anjos, ele sempre interviu nesse sistema, né, nosso. Nós encontramos a intervenção dos anjos no Éden, encontramos a intervenção dos anjos impedindo a entrada de homens e de anjos no Jardim do Éden, que ainda está aqui no planeta, e eu vou dizer para vocês onde ele está, a minha teoria, né? Eu sou dono da verdade, mas vou apontar mais ou menos nessa teoria em breve, viu? Ele interveio na vida de Abraão, que a mulher dele era estéril, e Abraão recebeu a visita de 3 homens. Interviu na destruição de Sodoma e Gomorra, quando os anjos foram soltar Ló, e os caras lá de Sodoma queriam fazer sexo com ele, e eles deram uma cegueira nos caras, os caras ficaram cegos e tal. Aí lá vai na frente, destruíram Sodoma, porque Sodoma não era só questão do homossexualismo. Sodoma era uma estupradora. Todo mundo que passava em Sodoma tinha que ser serviciado sexualmente. Era uma lei que eles botaram. Sodoma era cheio de leis. Os filhos de Sodoma são cheios de leis até hoje. E Sodoma era assim. Então a Bíblia mostra bem claro que eles queriam fazer sexo com os anjos à força. E o Ló era um homem de coração bom. Disse: ó, pode fazer com minhas filhas. Minhas filhas são virgens. Pode levar minhas filhas, vai. Aí os caras: não, não. E os anjos escondidos, ó. Por que eles estavam escondidos? Eles podiam destruir tudo ali de uma vez, mas eles estavam escondidos porque não chegou a hora deles agirem. Então Ló, os caras: Ló, Ló, abre aí, Ló. Aí Ló abriu: o que é que vocês querem? Esses 2 caras bonitão que entrou aí, quem são? São meus amigos. Ó, segundo a nossa lei aqui do ministro da Justiça, não sei da onde, da Baixa da Égua, não sei de que, tá assinado aqui, ó: todo mundo que cruzar Sodoma e Gomorra será viciado sexualmente. Então é a lei, traz eles pra cá pra gente fazer sexo com eles. Aí Ló olhou assim e disse: não, rapaz, é o seguinte, você tinha coragem de fazer isso que Ló fez? Eu não tinha, não. Ó, não vai usar eles, não. Você vai fazer o seguinte: leva minhas 2 filhas. Elas são bonitas, são virgens, vai, leva elas, pode usar elas. E os caras: não, pra você ver o caráter daqueles caras. E depois ainda tem gente que diz: Deus destruiu Sodoma. Por que Deus mal? Deus mal? Aqui eram os cafajestes, eram uns nojentos. Eram uns nojentos. E merecia levar fogo mesmo. A gente não vai entrar nessa onda. Muitos ateus escrevem: ah, porque Deus matou Sodominha e Sodomona, porque os bichinhos... Porque se fosse com a raça deles, eles faziam pior. Os ateus faziam pior. Aqueles caras eram os cafajestes, estupravam, matavam, serviciavam homens na frente da mulher, serviciavam mulher na frente dos homens, tudo legalizado, viu? Porque eles criaram uma lei ali e era aquilo ali mesmo. Eles combateram contra Abraão, lutaram contra Abraão. Abraão venceu 5 reis de Sodoma, então não era um lugar pequeno, era um lugar grande e próspero. E a Bíblia diz que eles começaram a pecar contra o Senhor por ter fartura de pão e nada para fazer. Olha só, a Bíblia fala que eles começaram a pecar contra o Senhor porque eles tinham tudo, fartura de pão e nada para fazer. Então os caras comiam e passavam o dia todinho: o que eu vou fazer? Rapaz, vamos dar uns estrupadinhos ali, bora. Aonde? Os caras que passam ali, ó, naquele caminho ali, lá daqueles matos ali, ó. Eita, lá vai, 5 cavalos, tem 10 homens ali, vamos estrupar tudo, embora, vamos lá, bora. E aí fizeram essa lei e queriam cumprir na vida dos anjos. E os anjos se zangaram. Quando os anjos viram que nem as filhas de Ló satisfaziam aquela turba,
Então os anjos saíram e cegaram, os caras ficaram cegos. Cego. Cadê? Onde é que eu tô? Eu não tô vendo nada. Ai, meu Deus do céu. Ficaram cegos. Então os anjos expulsaram a Ló, né? Pediram para ele sair com as filhas. Aquela história toda que você já sabe. A mulher virou estátua de sal, caiu fogo do céu, queimou e tal. E hoje Sodoma e Gomorra se encontra no meio, segundo alguns teólogos, no meio do Mar Vermelho, no meio do Mar Morto. No meio do Mar Morto. E aquilo ali foi tecnologia de anjos poderosa, viu? Pois bem, então nós estamos falando sobre o relacionamento de anjos com homens, né? Encontramos anjos em todos os lugares. Até quando Cristo morreu e ressuscitou, tinha um anjo lá sentado na tumba do Senhor Jesus, dizendo: ele não está aqui, porque procura o vivente entre os mortos. Então, quem era aquele cara? É um anjo, né? Ou seja, toda a raça, todas as raças, em todos os lugares relatam experiência com deuses, com pessoas que vieram do céu, tal. Aí vem aqueles ufólogos aí, extraterrestres. Claro, anjos são extraterrestres, sim mesmo. Eles não são daqui, eles são de fora. Agora tem anjos maus e anjos ruins. Não adianta o cara dizer: ai, fulano disse que existe extraterrestre, eu vou morrer. O anjo é um extraterrestre, rapaz. Ele não é daqui. Agora existem anjos do diabo, anjos caídos, e anjos de Deus. Por isso que tem naves que atacam e outras que não atacam. Então nós encontramos toda a estrutura da Bíblia para aparições de anjos. Eu podia citar aqui milhares de aparições de anjos para vocês. Anjo falando com Abraão, anjo falando, a mulher não acreditando, anjo falando com Jacó, a escada de anjo, anjo lutando com Jacó, Isaac. Toda a Bíblia tem história de um anjo forte. E diz mais: anjo forte, anjo do Senhor, né? E os anjos sempre interviu na vida do ser humano. E antes do dilúvio essa intervenção era maior, segundo os livros de Melquisedeque e o livro de Enoque. Enoque conversava com os anjos, passeava com os anjos, vivia entre os anjos, segundo o próprio livro de Enoque. E existem informações no livro de Enoque que só anjos poderiam dar, que a Terra era redonda, que existem outros universos, a distância entre a Lua e a Terra, essas coisas que o livro de Enoque sempre relata. E para um livro tão antigo relatar uma coisa dessa é uma coisa incrível. Teria que ter informações de fora. Então os anjos são nossos amigos. E tem também anjos nossos inimigos, que são os demônios. E quando houve o dilúvio, essa intervenção de anjos diminuiu, essa conversa com os anjos. Lancei aí quem construiu as pirâmides. Você pode olhar no meu canal, eu consigo mostrar a teoria que foi Enoque que construiu as pirâmides a mando de Deus e dos anjos. E lá dentro daquelas pirâmides, que foi construída não para ser túmulos, porque não foi encontrado nenhum cadáver dentro da pirâmide, foi encontrado ao redor, dentro não. Aquelas pirâmides, principalmente a de Gizé, foram para guardar conhecimento. Ali tem compartimentos que não foram abertos ainda, mas no dia que for aberto vocês vão ver o que eu estou dizendo e vocês vão dar razão que a pesquisa nos livros da Bíblia de fora mostra que as pirâmides foram construídas por Enoque, que foi um faraó, e essa construção foi orientada por anjos e ajudado por eles também. Existe um intercâmbio muito grande entre anjos e homens. Eu não quero entrar em outras teorias para não gerar discórdia, mas nós encontramos intervenção de anjos em tudo. Toda grande guerra acontece aparições de OVNIs, naves, fogo, bola de fogo, tal, né? E na fundação dos Estados Unidos aconteceu muitos fenômenos. Na descoberta de Colombo, né, tem registrado uma bola de fogo saindo de dentro do oceano. Por que essa bola de fogo não podia ser anjo? Ah, pastor, porque um OVNI. Ih, pode ser um anjo, meu. Pode ser um anjo saindo de dentro da água, dentro de algum equipamento que ele faz. Então, nós encontramos agora há pouco a intervenção mais recente dos anjos foi com Hitler. Hitler participava de uma religião chamada Vril. E essa religião ela usava mulheres como sacerdotisas e sexo como estimulador da espiritualidade. Então Hitler fazia parte de várias associações secretas. A maior delas era a Vril. A SS praticamente desejou mudar a religião de toda a Alemanha, que era evangélica, e hoje não é mais
não é tão evangélica assim não, viu? Hoje a Alemanha está muito distante do Evangelho, mas a religião vril foi muito forte na Alemanha, e as sacerdotisas profetizavam sobre Hitler e recebia mensagens de anjos, ou outras sociedades diziam que eram extraterrestres. E Hitler mudou a história do mundo. As bombas que ele inventou, inclusive a bomba atômica e tudo mais, veio de Hitler. Você sabia? Sabia não? Pesquise direitinho. Hitler era filho dos Illuminati, filho bastardo de Illuminati. E Hitler fez um acordo secreto com os Estados Unidos. Aquele cara que foi encontrado na Alemanha queimado não foi Hitler não. Ele foi um sósia. Hitler morreu aqui perto do Brasil, na Argentina. E outra coisa, a bomba V1, V2, V3, a V vem de vril. E esse vril é a energia existente no peito do homem que os caras tentavam pegar. Hitler era extremamente bruxo. Hitler era um bruxo. É o lado espiritual de bruxo de Hitler. E ele recebia informações de anjos. E vocês sabem quais são os anjos que informavam as coisas para Hitler. Mas nós encontramos outro cara sem ser Hitler. Encontramos Nikola Tesla. Nikola Tesla, ele inventou o micro-ondas, ele inventou a arma da morte, o raio da morte, ele inventou a hidroelétrica, ele inventou o motor elétrico com 18 anos, ele inventou a eletricidade transmitida sem fio, que foi aí onde ele morreu, porque a companhia da eletricidade de lá estava ganhando muito dinheiro com fio. E depois eles pensaram, pronto, o cara inventou uma antena que transmite eletricidade sem fio, vamos falir, não. Aí daí de repente ele apareceu morto. Uns dizem que foi os Estados Unidos que matou, outros dizem que foi o russo que matou. O projeto ARPA, quem criou foi Nikola Tesla. Projeto ARPA, energias e mais energias, inclusive projeto de discos voadores, daquela arma que os Estados Unidos tem, que detecta um míssil no meio do caminho e destrói. Tudo foi Nikola Tesla. É incrível a história desse cara. Eu gostaria muito que você estudasse a história de Nikola Tesla. Einstein era fichinha perante ele. E no final da sua vida, com 70 e poucos anos, ele revela ao mundo que tudo que ele fazia era orientado por anjos, por extraterrestres, por seres que apareciam para ele e falavam. Toda aquela tecnologia de Nikola Tesla é a mesma tecnologia da pirâmide de Gizé, que era um condensador de eletricidade e transmitia eletricidade para toda aquela região ali sem fio. Isso antes do dilúvio. E os anjos transmitiram isso aí para Nikola Tesla, meu amigo. Um cara tão inteligente, você acha que ele seria doido de dizer que os seus inventos eram frutos de declarações de extraterrestres? Mas ele disse. Aí os Estados Unidos caiu de pau em cima, né? A lâmpada que inventou foi Nikola Tesla. Aí Thomas Edison tomou a lâmpada para ele. Aí ele pegou, criou e inventou a lâmpada fluorescente. Tudo dica dos anjos, que ele mantinha contato com os anjos. E pode ser anjos ruins, anjos bons, não sei. Tecnologia tem os dois lados, né? A intervenção dos anjos agora há pouco, 1940. Agora há pouco. Então, os anjos, quando intervêm nesse mundo, eles mudam tudo, porque eles têm uma tecnologia muito grande. Mas eles podem intervir, pastor, sem um mandato de Deus? Pode sim. Existe uma folga, existe uma liberdade. Se não existisse uma liberdade, todos os anjos seriam robôs de Deus. A queda seria impossível ter acontecido. Como é que a queda ia acontecer? A rebelião ia acontecer se Deus dominava a mente dos anjos totalmente. Deus domina tudo, mas tem uma parte que ele é o livre-arbítrio. É criaturas livres para decidir o que quer e o que não quer. Então os anjos sempre interveram nesse mundo e sempre vai intervir. E existe um intercâmbio sim. No momento que nós estamos muito tímido, mas antigamente era bem mais profundo. Fica essa meditação para vocês sobre a intervenção dos anjos. Me diga uma coisa: aqueles caras teriam condição de construir as pirâmides com pedacinhos de ferro, picarete, talhadeira? Como é que eles
sempre aquela mesma pergunta: como é que eles transportaram aquelas pedras? Tem pedras dentro da pirâmide que estão a 9.000 quilômetros, ou seja, da Paraíba ao Rio de Janeiro. Como é que eles transmitiram isso aí? Como é que eles trouxeram? Tem que ter uma intervenção do outro lado. E meu pastor, meu Deus, e se existe os outros lados, como é que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer um túnel. Olha, se esses anjos quisessem destruir a terra, eles já tinham destruídos. É porque os anjos também procuram legalidade para agir. Eles não encontraram legalidade ainda. E por isso que houve a Torre de Babel. Você acha que houve a Torre de Babel em vão? Deus olhou e disse: esses caras estão ficando muito sabidos, vamos deixar eles burros, porque eu não gosto muito de gente sabido. Não, nada disso. Aquilo ali, pode ter a certeza, eu te digo com toda a força do meu ser, aquilo ali, Deus viu que o conhecimento estava se infundindo, como agora se funde. E o homem sábio, como ele é hoje, com a natureza que ele tinha antes, ele já tinha destruído a terra muitas vezes. Então houve essa confusão das línguas para deixar o homem livre de si mesmo por um tempo. Mas só que esse tempo está se acabando, e a Bíblia mesmo diz que no final dos tempos a sabedoria se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria. Nós encontramos hoje homens superdotados, super inteligentes. Tecnologia nós estamos desenvolvendo muita, mas a tecnologia das pirâmides, construída há milhares de anos atrás, ainda nos surpreende. E seria para nós hoje fazermos uma pirâmide igual. Por que o Egito não faz uma pirâmide igual? O Egito não tem condição? Tem ou não tem? Tem dinheiro, tem petróleo? Por que o Egito não pega um deserto daquele e diz: olha mundo, nós vamos fazer uma pirâmide igual, e começa a cortar pedra e empilhar as pedras? Porque não é tão fácil assim. Quem foi no Egito sabe o que eu estou falando. Aquilo, se fosse feito hoje, poderia até ser feito com o equipamento que nós temos, mas daria um trabalho de engenharia, de tudo mais, muito, muito, muito grande. E ali dentro das pirâmides, e em breve os homens vão encontrar, tem informações muito grandes. Nós não fomos criados isolados. Nós estamos isolados por algum motivo que Deus quis nos poupar e criou uma lei, e essa lei impediu dessa interferência toda hora. Imagina, tá batendo na porta ali, quem é? Rapaz, é o anjo fulano de tal. É? Tá bom, vou lá. Oi, anjo, tudo bem? Ah, sei lá. Isso foi cortado, porque Deus achou melhor assim. Não tem nada escrito em canto nenhum, mas que nós notamos, percebemos que antes do dilúvio havia muitos contatos. Depois do dilúvio começou a haver contatos, poucos. E os maiores contatos que nós podemos enumerar é com Israel. Tem a Arca da Aliança, tinha uma nuvem que cobria Israel. De noite era uma coluna de fogo e de dia era uma nuvem cobrindo Israel, uma nuvem enorme. Por que essa nuvem? Por que essa coluna de fogo? Deus precisa disso? Precisa. Os anjos precisam. É tecnologia angelical. E por que não Deus estava ali? Ou Deus fica só no ar assim? Não, Deus tem tecnologia. A terra é tecnologia de Deus. A terra é tecnologia de Deus. Nós vivemos num planeta maravilhoso. E esse planeta, ele é criação divina. Imagina antes do dilúvio, que a temperatura era outra. Havia um efeito estufa benéfico. Havia a temperatura de ar-condicionado. A lua era mais próxima, 1/3. Então a noite era bem mais clara. Tudo mais. Vamos fazer um vídeo agora sobre a vida pré-diluviana, tá bom? Sobre as pesquisas que nós temos e o conhecimento que nós temos. E aquilo que nós acreditamos e que vira teoria. Teorias interessantes e baseadas com bases bíblicas, históricas e filosóficas. Paz e luz. Agora, esse comentário sobre os anjos é só para você ficar sabendo que eles têm capacidade de intervir, e se nós orarmos a Deus pedindo ajuda, eles ajudam. Sim, como Jesus disse, poderia eu pedir ao Pai e Ele enviaria milhares de anjos para me ajudar. Então poderia ou não poderia? E você, como um pequeno Cristo, você pode pedir ao Pai que lhe proteja numa viagem, que lhe proteja o seu comércio, proteja o seu carro, proteja a sua família.
Os anjos, eles querem o seu bem. Agora tem anjos que querem o seu mal. E esses anjos são os demônios que caíram. São espíritos trevosos. Próximo estudo. A diferença entre espíritos e anjos. Demônios e anjos. Né? O que é espírito? O que é anjo? O que é demônio? O que é fantasma? Existe fantasma? É o próximo estudo. Deus te abençoe e te guarde. Paz e luz, hein? Tchau. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Esta palestra acerca da ciência dos anjos, a sociedade dos anjos, é uma palestra pertencente ao livro Enigma dos Sonhos. Essa palestra comenta a teoria da ciência dos anjos, descrita no livro Enigma dos Sonhos, que está à sua disposição no livro, no site enigmadosonhos.blogspot.com. enigmadosonhos.blogspot.com. Você tem um livro de 600 páginas, multimídia, totalmente à sua disposição. Se você também quiser ouvir todas as palestras acerca dos sonhos e do mundo do inconsciente, basta você colocar no YouTube Enigma dos Sonhos, tudo junto, e aparece 46 palestras para você acerca dos sonhos e do livro Enigma dos Sonhos, tá bom? Você é o nosso convidado especial. Fomos convidados, queremos agradecer a vocês que estão enviando um e-mail para nós, mensagem de textos no celular. Muito obrigado a vocês pelo elogio, né, pelas palavras que vocês estão nos mandando. Então fomos solicitados a fazer mais uma explanação acerca da ciência dos anjos. Há muita dúvida acerca da angiologia, da crença nos anjos. Como seriam os anjos? O que seriam os anjos? O que a Bíblia diz sobre os anjos? Seria uma sociedade? Então, muitos leitores do livro Enigma dos Sonhos entraram em contato conosco para nós fazermos mais uma palestra sobre a ciência dos anjos. Você pode ver a primeira palestra, se não viu ainda, é só adicionar no Google, Enigma dos Sonhos, e aparece a ciência dos anjos. Essa palestra intitulamos Ciência dos Anjos, a Sociedade dos Anjos, quer dizer, uma segunda palestra, certo? É acerca de angiologia. Vamos comentar um pouquinho sobre angiologia, sobre a crença nos anjos. O que seriam os anjos? Os anjos são criações de Deus, criaturas de Deus, como nós somos também. São homens do céu. Na minha opinião, anjos são homens do céu. Simplesmente isso, seria uma sociedade? Sim. Os anjos, a Bíblia diz que são hostes. Existem várias hostes. A Bíblia diz assim, inúmeras hostes angelicais. Então, é uma quantidade muito grande de hostes angelicais. O que é a hoste? Seria uma sociedade, uma espécie de batalhão de anjos, quem são os anjos e o que a Bíblia diz acerca deles? A teoria acerca da ciência dos anjos diz que os anjos são servos de Deus, conservos do Senhor. O livro mostra bastante versículos que mostram isso, estão a serviço de Deus, mas também ele faz uma menção ao que muita gente não destaca. Os anjos, eles são autônomos e têm livre-arbítrio, ou seja, eles são autônomos e livre-arbítrio. Por que eu poderia afirmar que os anjos seriam autônomos? E por que eu deveria afirmar que eles têm livre-arbítrio? Eles têm livre-arbítrio porque houve a queda, e são autônomos porque eles foram enganados. E se não houvesse autonomia, então não haveria engano, não haveria queda. Eles estariam diretamente ligados a Deus. Os anjos do céu não seriam robôs. Eu sou anjo de Deus, sim. Não, nada disso. Os anjos do céu seriam soldados de Deus, homens celestiais, estariam a serviço do Pai Eterno. A teoria da ciência dos anjos afirma que os anjos é uma sociedade. É uma sociedade, e estas sociedades angelicais existem no universo inteiro, ou seja, o universo é muito grande e um número incontável de anjos existe nesse universo afora. E eles trabalham em cima de uma sociedade, eles são uma sociedade.
né? E eles são dotados de conhecimento e são limitados, ou seja, o conhecimento deles é limitado e eles são passíveis até de ser enganados, né? Eles também têm opinião própria. Onde é que a Bíblia mostra isso, teólogo? A Bíblia mostra que eles queriam pregar o Evangelho e Deus não deixou. Então, eles teriam uma opinião, eles queriam algo de Deus e Deus diz, não, deixa os homens pregar para os outros homens. Então, se fosse assim, os anjos que estaria aqui hoje falando com vocês seriam um anjo, né? Anjo. A palavra anjo significa mensageiro, né? Mensageiro. Uma coisa acontece que se mistificaram, de um lado se mistificou muitos anjos, né? Anjo, não sei o que lá, anjo, mistificaram demais, principalmente as religiões pagãs, porque a crença nos anjos não é apenas cristã. Existem aparições de anjos em todo o planeta e em todas as religiões. A palavra anjo significa mensageiro. Mensageiro. Então, você pode ser um anjo do Senhor. Eu posso ter a honra e o privilégio de ser um mensageiro do Senhor. Então, segundo a teoria, a ciência dos anjos, do livro Enigma dos Sonhos.blogspot.com, os anjos seriam uma sociedade dotada de autonomia a serviço de Deus. Umas caíram e outras não. Quem caiu? Lúcifer caiu. Com ele caiu 1/3 dos anjos do céu. É muito anjo, né? Agora, esses anjos não estariam todos aqui na terra porque não caberiam. Há muita dúvida acerca de anjo. Anjo não tem corpo, anjo não ocupa espaço. Isso ocupa sim, ocupa espaço sim. Nós encontramos na Bíblia anjo lutando, anjo apanhando, anjo batendo, anjo matando 120 mil homens, anjo sendo agarrado, né? Então, nós encontramos que existe uma espécie de matéria nos anjos. Não é a matéria feita como a nossa, que foi feita da terra, né? Nós somos barros erectus, né? Ou seja, isso aqui foi tudo constituído por Deus, né? Mas eles também foram constituídos por Deus, agora por algo que nós não conseguimos compreender, nem sabemos, nem temos a prepotência de dizer que sabemos, né? Eles possuem ciência e tecnologia, segundo a teoria registrada na Biblioteca Nacional, do livro Enigma dos Sonhos, a teoria da ciência dos anjos. Teria ciência e tecnologia, né? Ah, meu Deus, não sei porque as pessoas entram em pavor, entram em pânico quando a gente fala ciência dos anjos. Ah, meu Deus, ah, meu pai, porque desde pequenininho, às vezes a gente alimenta nos nossos filhos aquela ideia que o anjo fica ao redor do trono de Deus, dizendo glória, 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 e só glória igual mais glória, vezes glória multiplicado por glória. Não. Anjos, segundo a teoria do livro Enigma dos Sonhos, teoria, né? É para ser pensada, é para ser analisada, né? Não quer dizer que é uma mensagem bíblica, o anjo de Deus revelou, não, nada disso. É uma teoria. Que eles teriam dotados de ciência e eles utilizariam equipamentos. Está na Bíblia que eles utilizam equipamentos, né? A Bíblia diz que eles são hostes, a Bíblia também trata ele como exércitos. E o que é um exército? É um agrupamento, né? É um grupo, né? É uma sociedade, não é uma sociedade militar. Então eles são uma sociedade que tem regras e leis e eles obedecem ao Todo-Poderoso, né? A ciência dos anjos seria uma tecnologia diferente. Eles teriam capacidades de inventar coisas, criar coisas. Seria uma tecnologia baseada em algo diferente. Ah, meu irmão, não diga isso, meu Deus do céu, eu vou morrer, né? Tem gente que não é assim, né? Não é assim. Os anjos, a Bíblia diz que os anjos usaram trombeta, né? Trombeta é um equipamento, né? Ou não é? Espada, atenais, harpa. Harpa é um equipamento. E um equipamento muito delicado. E parece que nós imitamos aqui na Terra o que na verdade existe lá no céu. Os equipamentos angelicais. E equipamento é equipamento. É ou não é? Ou aquela harpa é só simbólica? Então tudo é simbólico. Se a gente for partir para esse negócio de simbólico, tudo é simbólico. Ah, o trono é simbólico, a harpa é simbólica, a trombeta é simbólica, isso é simbólico. Então tudo é simbólico. Quem sabe até o céu não poderia ser simbólico. Não, mas não é assim. Então a Bíblia diz que eles são uma sociedade e eles utilizam equipamento, né? Se nós que somos mortais
Conseguimos fazer um equipamento que aumenta a nossa velocidade em 1000 vezes. Somos mortais caídos e estamos muito atrasados. Quanto mais os anjos, eles possuiriam conhecimentos que nós nem imaginamos, né? A própria trombeta, o Atenais, a harpa, né? A espada dos anjos seria um equipamento. E talvez um disco voador, sim, um equipamento. Ah, meu Deus, não diga isso não. Uma vez, numa palestra, uma pessoa me indagou: e aonde é que esses anjos, porque tanto os anjos de Deus quanto os anjos do diabo, os anjos caídos, teriam a mesma tecnologia? E eles me perguntaram: aonde é que esses anjos fazem essas naves? Né? Então todo o auditório ficou, né? E ele ficou pensando: botei o teólogo na parede. Mas não botou não, porque a resposta foi o seguinte: no mesmo lugar aonde eles fazem as espadas, né? Aonde eles fazem as trombetas, aonde eles fazem os atenazes, a harpa. Então haveria uma tecnologia angelical, e essa tecnologia angelical não diminui Deus em nada, aumentaria a glória de Deus. Vamos para a segunda palestra acerca desse assunto: Sociedade dos Anjos. Deus te abençoe e te guarde, Deus te ilumine, te encha de bênção, de graça, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém? Vamos continuar falando acerca da ciência dos anjos, a sociedade dos anjos. Essa teoria está escrita no livro Enigma dos Sonhos. Você encontra esse livro, Enigma dos Sonhos, na internet, totalmente grátis. Graças a Deus e aos nossos patrocinadores, você tem um livro totalmente grátis de 600 páginas. Você só é colocar na barra de cima do seu computador Enigma dos Sonhos.blogspot.com, né? E se você quiser ouvir todas as palestras acerca do livro Enigma dos Sonhos, acerca da temática dos sonhos, basta você colocar no YouTube, naquela busca de YouTube, naquela barrazinha, você coloca Enigma dos Sonhos tudo junto. Aí aparece quase 40 palestras para vocês, né? Para você meditar na sua casa. Continuando falando acerca da ciência dos anjos, né, fizemos uma análise da angiologia. O que a Bíblia diz acerca dos anjos? Né? Seria essa uma doutrina satânica, diabólica, do mal? Não. Seria uma análise, uma teoria acerca da existência dos anjos, dos comportamentos dos anjos. Aprendemos que, em primeiro lugar, os anjos são autônomos. Eles agem independente de Deus. Eles obedecem a Deus e eles adoram o nome de Deus e a pessoa de Deus, mas eles são autônomos de Deus. Por quê? Eles foram enganados, né? Aprendemos também que eles têm pensamento próprio, porque eles foram contradizidos. Eles queriam pregar o Evangelho e Deus não permitiu eles pregar o Evangelho. Logo mostra que eles eram autônomos e queriam pregar esse Evangelho maravilhoso que foi confiado a nós, seres pecadores, mortais, né? Em vez de confiar em eles, que são santos e maravilhosos. Os anjos seriam uma sociedade maravilhosa, constituída, cheia de regras e leis. E essa sociedade estaria a serviço de Deus. E aqueles anjos que vêm e se apresentam na Bíblia, eles são anjos de guerra, anjos importantes, Miguel, Gabriel, né? E esses El, né? A maioria do nome dos anjos tem El no final, em hebraico, né? E El significa Deus, Gabriel, Miguel, né? E a maioria desses anjos estariam a serviço de Deus, seriam como fosse serviço militar. Eles estariam a serviço de uma obra do Senhor. Mas os anjos seriam uma sociedade autônoma, cheia de ciência e tecnologia. Meu irmão, não diga que anjos tem a tecnologia, não. Por favor, tem gente que quer desmaiar, quer morrer, porque a gente diz isso, né? É claro que os anjos têm tecnologia, porque existe uma espécie de uma tecnologia que nós não conhecemos. É aquela tecnologia que Jacó usou, descascando aquela planta e colocando na frente das cabras. E as cabras, ao olhar aquele pau descascado, elas pariam ali. Alguns dizem que elas pariam do jeito que ele raspava. Não, aquele pau ali significava só para ela parir. Ela olhava para aquela árvore e paria. Mesma tecnologia, né, que podemos dizer que foi uma espécie de tecnologia, aquela vara de Moisés. Para que vara? Porque Deus disse: levanta teu dedo, Moisés, e o mar se abrirá. Mas tinha: levanta o teu cajado.
Ah, porque o cajado representava isso, representava autoridade, tudo bem, representava. Mas isso é uma espécie de tecnologia, é ou não é? Né? Vamos também lá para a Arca da Aliança, quando Deus fez a Arca da Aliança, da madeira de acácia, ou seja, uma madeira cheia de nó, que representa a natureza humana. Depois mandou cobrir com ouro, botar as 2 tábuas dos 10 mandamentos dentro, né? A vara de Moisés, né? e alguns apetrechos. A tampa, que chamava a tampa do propiciatório, essa tampa tinha 2 anjos, um tocando as asas nos outros, né? E esses anjos, no meio dos anjos, entre uma asa e outra, aparecia a imagem de Deus, e Deus falava com Moisés. Veja, isso é uma espécie de tecnologia espiritual. E a gente fica pensando, será que a tecnologia só existe nesse mundo? Né? A tecnologia fomos nós que inventamos. O centro da atenção de Deus é o homem. Não. Nós somos a menina dos olhos de Deus, somos amados do Pai, mas não somos os únicos amados. Nós não somos as únicas criaturas do Pai. Nós não somos o centro do universo. Isso, para mim, na minha visão, é uma visão medieval, que pensava que todo o universo girava ao redor da Terra, né? Nós estamos nessa Terra e temos a atenção de Deus, né, sobre nós. Deus nos observa para nos acudir, para nos salvar. Mas existem inúmeras criações de Deus em todo esse universo. E lá são os anjos. Existe vida fora da Terra? Existe, sim. Claro que existe. Os anjos não estão da Terra. E eles são vida. É ou não é? O anjo não é vivo? É ou não é? Né? Então, existe aí uma história que nós temos que analisar com calma, sem agonia, né? Eu vou me matar porque os anjos existe vida fora da Terra. Eu vou me matar porque fulano diz que os anjos têm a tecnologia. Tem sim tecnologia. A tecnologia que nós conhecemos é uma tecnologia bizarra e fraca. Mas Deus é o Deus de toda a ciência e graça. A Bíblia diz: quem compreenderá a ciência do Altíssimo? Com certeza existe muita coisa autônoma em cima. Essas coisas autônomas que existem em cima dá margem à nossa filosofia. Lúcifer caiu, mesmo caído, ele dava a volta ao redor da Terra. Como é que ele dava a volta ao redor da Terra? Ele não estava afastado de Deus? Era Deus dizendo: vai agora voa, Lúcifer, vai. Não, existe alguma coisa que ele fez para que tivesse condições dele dar a volta ao redor da Terra. Se nós conseguimos fazer um avião e viajamos daqui para o Japão com ar-condicionado, né, tomando um refrigerantezinho, um melzinho, sentado naquela cadeira, assistindo televisão, ouvindo rádio, né? Quanto mais os anjos do céu. Bem, essa é a minha visão. É a visão do livro Enigma dos Sonhos. Não é nada para você estourar, sair da... meu Deus, não. É coisa para você analisar. Analisar o conceito. Quem são os anjos para vocês? Será que os anjos de Deus são uma espécie de robozinhos de Deus? Eu sou um anjo, estou a serviço do Altíssimo. Ou você acha que os anjos é uma espécie de vento, né, que não tem ira nem beira, né? Não. A Bíblia fala até em altura de anjo. A Bíblia dá uma altura do anjo de 2,5 metros, né? Altura de anjo, medida de um anjo, corpos celestes. Apesar de eles não possuírem carne, mas eles possuem um corpo. E esse corpo pode ser atingido, que a Bíblia diz que houve guerra entre os anjos de Deus e os anjos do diabo. Guerra! E houve guerra nos céus. Como seria essa guerra? Se eles fossem um vento, seria o quê? São, né? Não, eles são pessoas. Anjos são pessoas do céu. E eles possuem sim uma espécie de tecnologia. Seria uma tecnologia assim meia, como se fosse né, energética, algo energético. E eles são necessitados. A própria angiologia diz, a teologia acerca dos anjos, dizem que os anjos de Deus, eles não são eternos por si só. Eles precisam de Deus para continuar a ser eternos. Livros antigos, como o livro de Melquisedeque, que eu aconselho você pesquisar e dar uma lida, eu já li já umas 10 vezes, e é um livro grande, hein? Esse livro de Melquisedeque fala que os anjos de Deus bebem do rio da vida, do céu, e eles se renovam no momento que eles bebem do rio da vida.
e que a intenção de Lúcifer em tomar esse planeta para ele era justamente o rio da vida que Adão tinha no jardim do Éden. Interessante, né? Então, meus amados irmãos, está aí a teoria da ciência dos anjos, a sociedade dos anjos. A sociedade dos anjos seria constituído de diversos anjos, de diversas partes do universo, e que esse universo tão grande que Deus fez, ele teria um propósito. Ele é habitado. Ele é habitado por seres angelicais. Seres angelicais que caíram e seres angelicais que estão na luz. Seres angelicais bons e seres angelicais maus. Mas esse dia, aonde esse moído espiritual vai acabar, Deus vai colocar tudo em ordem novamente. O mal será extinto e haverá somente a luz. O mal é a coisa mais desnecessária que existe nessa terra. Nós poderíamos ter tudo isso e muito mais se nós não tivéssemos pecados. Teríamos tecnologia, teríamos aviões, teríamos tudo que nós temos e teríamos muito mais, porque estaríamos em um corpo perfeito, em uma mente perfeita, onde todas as capacidades mentais poderiam ser utilizadas. E hoje nós usamos muito pouco. Os anjos de Deus são servos de Deus, a serviço. A Bíblia diz conservos, ou seja, eles servem a Deus juntamente conosco. São limitados e falíveis. Falíveis. Então, fica aí o nosso convite para você ler com mais paciência, visitar o livro Enigma dos Sonhos e conhecer melhor as teorias do livro. Que a luz de Deus te abençoe. Pense nessa teoria legal, né? Deus te abençoe. Amém. Paz e vida para você. Muita luz de Deus, o Todo-Poderoso, na tua vida. Eu quero te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos conversar um pouquinho, né? Recebemos muitos e-mails, né? Muitas mensagens de pessoas que queriam saber acerca da ciência dos anjos, né? Sociedade dos anjos, a tecnologia angelical, essas coisas. Quero agradecer a vocês por ter mandado tantos e-mails para mim, muito obrigado, né? Alguns com dúvidas, outros elogiando. Então resolvemos fazer mais esse comentário, né? Aconselho a você que está vendo esse comentário a primeira vez a observar os demais comentários sobre a ciência dos anjos. Para isso você coloca Enigma dos Sonhos tudo junto no YouTube e aparece todas as palestras sobre sonhos. E na questão da teoria do livro Enigma dos Sonhos, a teoria da ciência dos anjos, a gente já falou três palestras, com essa quarta palestra. Então você é o nosso convidado especial para ler o livro Enigma dos Sonhos. Está na internet totalmente grátis para você. enigmadosonhos.blogspot.com. Já falamos que os anjos são uma sociedade, né? É uma casta. Então se é uma casta, é uma sociedade, é uma hoste. Então a hoste também é uma sociedade. A ideia dos ufólogos de transformar toda a história em intervenções extraterrestres para desmerecer, né, Deus e sua obra é uma ideia absurda também. Deus é muito maior do que nós pensamos. Os anjos teriam ciências e haveria um cosmo habitado por anjos, né? Um cosmo muito grande habitado por muitos anjos e tudo mais, né? Agora, o Deus Todo-Poderoso é o Senhor do Universo, né? Deus Todo-Poderoso que criou criaturas sábias, capazes de construir coisas, capazes de aumentar o seu conhecimento. Então os anjos também evoluem, né? E também poderão ser enganados, porque eles são falíveis. Por isso que houve a queda, né? Mas essa ideia de alguns ufólogos transformar tudo numa combinação de extraterrestre para dominar a Terra, às vezes deixa muito a desejar. Parece até uma mensagem anti-Deus. Não. E se os anjos tivessem ciência? E se os anjos realmente utilizarem equipamentos? Como a Bíblia diz, usam espada, usam trombone, né, a trombeta, usam harpa e usam equipamentos. Então uma espaçonave também não seria nada de extraordinário, né, que agora eu vou deixar de ser cristão para ser ufólogo.
Não, a ufologia é uma ciência que estuda esses fenômenos. E muitos deles não são cristãos. E se são, muitos deles não gostam muito. Outros têm algumas brancas com a religião. Mas isso não anula a Deus em nada. Sabendo que tanto os anjos de Deus quanto os anjos do diabo são extraterrestres. Ou seja, não são dessa terra. São fora da terra. E eles possuem tecnologia, sim, possuem, sim, né? Mas isso não desmerece nada a Bíblia, isso aumenta a ideia de Deus. Agora a ufologia, muitas vezes ela tenta levar as pessoas somente para, como se tudo fosse um joguinho de carta marcada pelos extraterrestres. Não, os anjos estão aí para nos ajudar, nos beneficiar. Existem várias dimensões onde nós podemos encontrar os anjos, né? A questão dos extraterrestres, né, é uma ideia que as pessoas querem cientificar tudo, gerar uma ciência, algo assim extraordinário para tirar a ideia de Deus. Não, Deus é o Senhor do universo. E esse universo, segundo a minha opinião, frágil e falível, é o Senhor desse universo todo. E esse universo existe, ciência, sociedades que não caíram, outras que caíram. Lúcifer continua atuando com suas ideias. Lembre-se que ele é muito lógico, né? Quando ele disse para Eva que se ela comesse daquele fruto seria como Deus, ele não mentiu totalmente, ele omitiu. Quando Eva comeu e Adão comeu aquele fruto, eles ficaram como Deus, sim, sabendo do bem e do mal. Só que Lúcifer esqueceu de dizer que eles seriam afetados pelo mal. Ele ligou somente com uma parte. Dizer que os anjos possuem tecnologia, dizer que eles possuem ciência e sociedade, não, mentira, não é verdade, sim, né? Mas usar isso para desmistificar, tirar a ideia de Deus é algo absurdo, né? Lúcifer continua atuando. Aquele que enganou até essa parte dos anjos do céu não enganará os homens na terra. Ele sabe que os anjos possuem essa capacidade. Os antigos não sabem. Está lembrado aquele demônio de mata chamada Varia Fulozinha, né? Ela geralmente não formava uma bola de luz amarela. Essa bola de luz amarela andava pela mata à noite. Era um demônio, né? Na verdade, Deus, os anjos, Lúcifer, são todos fora da terra, né? Os anjos não foram feitos aqui na terra. E Lúcifer não é daqui da terra, ele veio de fora. Então ele é uma intervenção extraterrestre, sim, né? E os anjos de Deus e do diabo também não foram feitos aqui na terra, foram feitos fora da terra. Mas eles possuem ciência, sim, todos eles possuem ciência. A ideia deles é como o recado da serpente, aquele recado que quer tirar a ideia de Deus, tirar o tino de Deus, né? Mas Deus, ele é o Todo-Poderoso. Não adianta dizer, meu Deus, os anjos têm ciência, já não creem em Deus. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí que devemos sim acreditar em Deus, que Deus foi capaz de criar seres maravilhosos, onde esses seres aprendem, têm ciência, têm tecnologia, crescem, e não robôs. Isso eu acho que é a maior ideia, a grandeza de Deus está nisso, que ele é capaz de criar um ser que o contradiga, que não queira servir. Ele é capaz de criar um ser que converse de igual para igual com ele, capaz de criar um ser que crie situações de tecnologias, e não somente um ser como fosse um ser chipado, né? Um robô de Deus. Os anjos são autônomos, sim, eles têm autonomia, e a autonomia dos anjos explica a queda. Se não fosse a autonomia deles, não haveria queda, né? Não haveria. Ou seja, como é que eles iam cair? Se eles são extremamente ligados a Deus e eles não são autônomos. Eles são autônomos, sim, e possuem o livre-arbítrio. São pessoas que possuem ciência e usam equipamentos, como a Bíblia diz, atenais, espadas, são equipamentos. Alguém me perguntou, onde é que os anjos fazem os seus equipamentos, as suas naves? No mesmo lugar onde eles fazem as suas espadas. No mesmo lugar onde eles fazem as suas harpas, as suas trombetas. Não são equipamentos? A questão da matéria é uma coisa muito relativa. Porque quando Adão foi feito perfeito, e foi feito um paraíso para Adão, foi feito um paraíso de matéria. Encontramos árvore no céu,
rios nos céus, né? Encontramos animais, falando sobre animais dos céus. Então essa ideia de matéria e não matéria é uma ideia muito relativa. Porque já que Deus é só espírito, para que rio? Para que árvore da vida? Para que cidade santa descendo dos céus? Cidade? Seremos semelhantes aos anjos do céu, a Bíblia diz. E vai descer uma cidade, a Nova Jerusalém, descer do céu para um lugar, uma terra, ou a terra, e esse lugar ele vem ordenar, tem porta, tem rios, tem árvore da vida. Tudo isso será espiritual, né? Mas por ser espiritual não vai deixar de existir rio. É a questão da temática espiritual, é algo muito relativo. Porque o anjo é espiritual. Não, porque o anjo espiritual não precisa de transportes, de ciência, porque eles já são espirituais. Mas por que eles precisam de espada? É só baixar e fazer assim, ó, a pessoa caía do outro lado, assim com a mão a pessoa caía. Não, mas eles usam espada. Eles usam equipamentos. Eles não são espiritual porque usam equipamentos. Aí então a visão da questão de espiritualidade e matéria varia muito. Porque quando nós estivermos no céu, Deus nos servirá a Santa Ceia. A Bíblia diz em Apocalipse, né, haverá a Santa Ceia do Cordeiro. Ou seja, o Cordeiro mesmo nos servirá, que honra Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, nos servindo numa mesa. Servindo? Peraí, comida não é coisa da matéria? É ou não é? Então, você veja que isso é uma coisa muito relativa. Parece que as dimensões existem, sim, e que tanto o mundo espiritual como o material tem rios. Aqui tem rio? Tem. E o rio aqui é bom? É. E lá também tem rio. Aqui tem espada? Tem. E lá tem também. Então, é algo semelhante. Como eu falei, a gente tem que despoetizar a religião. Oh, meu Deus, eu estou vendo um anjo pulando com a espada na mão. Ele está com o quê? Está com espada. Então, esse anjo está usando um equipamento. A ideia da ciência dos anjos é uma ideia maravilhosa. E ela tem sido debatida por muita gente em rádio, televisão, tudo mais, né? Muitos e-mails, muitas reportagens. E isso também, para mim, não é nada extraordinário, porque isso já existe antes mesmo de eu vir a existir nesse mundo. Os anjos de Deus são seres livres, maravilhosos, capazes de construir coisas, de saber de uma ciência que nós não compreendemos, mas eles têm também. E que essa ideia dos ufólogos de destruir a ideia de Deus por causa da ufologia, isso é ultrapassada. Deus é o Senhor dos mundos. E esses mundos possuem tecnologias e ciências. Pessoas maravilhosas como você.